E aí, minhas lindas turmas, como vocês estão? Mais uma aulinha agora começando. Hoje, mais uma aula de processo civil 4. Vamos tratar de processo de execuções. Para quem não me conhece, meu nome é Rosenberg Alencar, sou professor de processo civil e de introdução ao estudo do direito. Ok? Bom, essa aula está exposta lá no YouTube, postada lá no YouTube. Então, se você gostar da nossa aulinha, dê uma curtida lá, por favor, dê um like. Isso é importante pra gente. Perfeito? Aqui segue meu Instagram, meu Zap, qualquer coisa. Vamos embora tirar dúvidas. Minos e Minas, mais um pontinho da nossa ementa hoje. Formação, suspensão e extinção do processo de execução. Ok? Com isso a gente dá mais um pulo na nossa ementa e a gente vai-se embora e vai conseguir vencer essa segunda unidade com fé em Deus. Continuando aí essas aulas, se utilizando meios tecnológicos em razão do combate à Covid-19, né, esse isolamento social tão triste. Mas vamos lá. Formação, suspensão e extinção do processo de execução. Primeiro a gente começa analisando o artigo 312 do CPC. Ele diz o quê? Olha, considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. Todavia, a propositura da ação só produz efeitos quanto ao réu, os efeitos mencionados do artigo 240, depois que for validamente citado. 239, 240, tudo se trata da citação. Vamos agora falar um pouco sobre isso. Não é o único artigo que trata sobre a formação do processo. A bem da verdade, no nosso Código de Processo Civil vigente, lá no artigo 2º já diz que, olha, o processo começa com iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial. Então, desde lá do início já se fala sobre a questão da formação do processo. Mas aqui a gente tem um ponto que nos diz com bastante importância e relevância, que diz o seguinte, só produz quanto ao réu os efeitos do artigo 240 depois que ele for validamente citado. Por quê? O 239 nos fala sobre a citação. O artigo 2º nos fala sobre a propositura da ação, que é justamente o momento em que se inicia o processo. Também a primeira parte do caput do artigo 312 diz, olha, considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada. É mais ou menos a mesma coisa que se diz lá no artigo 2º. É verdade? Ok? Estou trocando as coisas, ficando velho. Bom, vamos embora. O que é que a gente tem de importante aqui? Que a certidão de nascimento do processo é justamente o que está descrito no artigo 2º do Código de Processo Civil e na primeira parte do artigo 312 desse mesmo Código. Esse daí é um requisito de existência do processo. Existência do processo. Mas para que o processo seja válido, o seu principal requisito de validade é a citação válida do réu. Então, para que se produza os efeitos do artigo 240, o 239 tem que ser plenamente cumprido. Ok? Esta é a formação do processo. O processo se inicia com a propositura, com o protocolo da petição inicial. Ali ele já tem um número, ali ele já tem um tombo, já tem tudo. Ali ele já tem o seu registro de nascimento, ou com o peso da importância, da relevância dos documentos, ali ele já tem o seu CPF, certo? Mas não, ali é gerado o NPU, que significa numeração processual única. Por que única? Porque aquele número que se inicia é o número que termina. Ele pode até receber outros números internamente nos tribunais, de acordo com os regimentos internos de cada tribunal. Mas isso é para um controle deles, não para a questão da numeração processual. Essa é única, ela vai até o fim. Ok? Perfeito? Então, como a gente já falou sobre a formação do processo, a gente fala agora sobre o seu ponto maior, mais extenso, que é justamente, a suspensão do processo. Se vocês observarem, vamos para as nossas setas com as respectivas observações lá na frente. Quando se fala sobre a suspensão do processo de execução, isso está previsto no artigo 921 do nosso Código de Processo Civil. E aí se diz o seguinte, olha, suspende-se a execução nas hipóteses dos artigos 313 e 315 no que couber. Vamos olhar o que nos diz o 313 e 315?
Quais são os motivos de suspensão do processo? Isso aí porque está se tratando do procedimento comum. Isso ainda está, 313 está falando sobre o procedimento comum. Então, por isso que lá no artigo 921, inciso 1º, diz no que couber, ok? Porque isso aqui é a questão do procedimento comum. Pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador, procurador não, pelo amor de Deus, deixa só as partes mesmo, seus representantes legais, o procurador, advogado não pode morrer, pelo amor de Jesus. Pela convenção das partes, pode haver a suspensão processual, vocês estão lembrados? Lá de Processo Civil 2, quando a gente estuda, começa a entrar mesmo, a mergulhar na norma processual, o que é que se diz em Processo Civil 2? Olha, existe um negócio jurídico processual. O que isso quer dizer, Rosenberg? Isso quer dizer que as partes podem convencionar vários termos do processo, inclusive a modalidade de tramitação. Pode negociar, inclusive, a suspensão do processo por um determinado prazo. Pode negociar o melhor meio de produção de provas, mas tudo isso tem que passar pela chancela do magistrado. Então, pela convenção das partes, pode-se suspender o processo. Pela arguição de impedimento ou de suspeição, quando você fala em impedimento ou suspeição do magistrado, é motivo mais do que suficiente para que se possa haver a suspensão do processo, para que todo aquele fato seja devidamente apurado. Havendo-se apuração, verificando-se o impedimento ou a suspeição, toma-se as medidas cabíveis. Não havendo a comprovação disso, o processo tramita regularmente e corre normalmente até o seu fim. Ok? Pela admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas, quando da sentença de mérito também depender do julgamento de outra causa ou declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, ou quando a sentença de mérito também tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou produto de certa prova, ou produção de certa prova, requisitada a outro juízo. Então, há suspensão do processo nessas circunstâncias. Mas o 315, ele também nos diz, olha, se o conhecimento de mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. Se a ação penal for proposta no prazo de 3 meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz civil examinar incidentemente a questão prévia. O parágrafo 2º nos diz, proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na primeira parte deste artigo, ou seja, na parte final, do parágrafo 1º, ok? Que diz que o juiz vai examinar incidentemente a questão prévia. Vamos voltar ao que nos diz o 921, ok? Inciso 4º. Inciso 3º. Quando o executado não possui bens penhoráveis. Olha, essa é a pior parte do processo. É quando você caminha, seja no processo de conhecimento, onde você vai requerer o cumprimento de sentença, ou seja, diretamente no processo de execução. É quando você chega nessa parte que diz, olha, não há nada que possa garantir o juízo. Nossa Senhora, isso é um desespero um negócio desse. Porque como é que você vai garantir o recebimento daquela verba? É necessário que se conte com a boa vontade do devedor para que haja o adimplemento da sua obrigação. Por último, mas não menos importante, quando conhecido o parcelamento de que trata o artigo 916. E o que é que diz o 916? Isso é importantíssimo, gente, isso é importantíssimo. Cadê? Aqui, você, garoto! No prazo dos embargos, certo? Reconhecendo o crédito, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da dívida, o devedor pode requerer o parcelamento em até 6 vezes. 6 vezes da dívida total. Paga 30%, deposita 30%, requer o parcelamento em 6 vezes. Ok? E o que é que ocorre? O que é que vai acontecer disso aí? Se o exequente vai ser intimado para poder falar no prazo de 5 dias, certo? Sobre esses requisitos todos.
Enquanto não apreciado o requerimento, o executado ele tem que sair pagando aquele parcelamento que ele solicitou. Ele não pediu, então ele tem que cumprir, mesmo que não tenha havido pronunciamento do magistrado ainda. Deferida a proposta, o exequente vai levantar aquela parte toda que já tiver sido depositada, os 30%, e as parcelas que já tiverem sido depositadas, ou somente os 30%, se ainda não tiver havido o depósito de nenhuma outra parcela. E se for indeferida, o processo vai seguir e aquela parte que já foi depositada vai permanecer lá, porque vai garantir a penhora. Mas aí, certamente, é mais viável ao executado fazer o recebimento daquela parcela do que simplesmente, daquele parcelamento, do que simplesmente não querer e não receber tão facilmente ou tão cedo. Ok? Vamos dar uma continuada? Nós vimos o 921, agora nós vamos dar uma lida no 922, que diz o seguinte: convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, desde que seja conveniente para as partes. Após esse prazo, se não houver o cumprimento da obrigação, o processo vai retomar todo o seu curso e vai caminhar normalmente. O 923, ele nos diz o seguinte: olha, quando for suspensa a execução, não serão praticados nenhum ato processual, mas o juiz pode, no caso de arguição, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar que providências urgentes sejam tomadas. Então, havendo a suspensão da execução, os atos processuais ficam paralisados, salvo algumas questões que sejam de extrema relevância. Uma vez que a gente já viu quais são os motivos de suspensão do processo, ia faltando aqui, deixa-me ver, o 919, gente. O 919, que ele diz respeito aqui, olha só, perdão. Tá. Eu esqueci desse ponto, que o processo de suspensão, acho que eu pulei o inciso segundo. O processo suspende-se a execução no todo ou em parte quando recebidos com efeitos suspensivos embargos à execução. E aí o que é que nos diz o 919? Ele trata justamente sobre isso. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo, não automático, mas o parágrafo 1º nos diz, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Perfeito? Vamos embora? Já que a gente já viu a suspensão, para a gente começar a terminar, vamos falar sobre a extinção do processo de execução. Isso está previsto no artigo 924 e 925. O 924 vem nos dizer o seguinte: extingue-se a execução quando? Petição inicial foi indeferida. Extinção do processo. Houve indeferimento da petição inicial. Ok? A obrigação for satisfeita? Claro, comprovou-se o pagamento, o que é que vai continuar de execução? Quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida, foi lá, o executado conseguiu extinguir a dívida de alguma forma, por prescrição ou por qualquer outro meio, o Código deixa muito claro, por qualquer outro meio, inclusive o perdão, o exequente renunciar ao crédito, ou quando ocorrer a prescrição intercorrente. O 925 já nos diz o seguinte: olha, a extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Claro! É evidente! A gente sabe que todo ato processual precisa da chancela do magistrado. Então, não há, até mesmo quando há uma conciliação, quando há um acordo, há uma autocomposição, a gente sabe muito bem que precisa que haja uma homologação. Então, quando se fala que deve haver a declaração da extinção por sentença, pode ser até mesmo mediante o pagamento, um acordo realizado, uma autocomposição tendo sido realizada e levada ao conhecimento do magistrado. Dessa forma, todo ato processual precisa da chancela do juízo. E a gente fica por aqui e até a próxima aula. Beijão, gente!